Olá, no ar mais um Clipe Eletrônico, o programa que discute as principais notícias da cidade de São Paulo. Vereador, obrigado pela presença mais uma vez. É um prazer. Vereadora Soninha Francini, do PPS. Obrigado, vereadora. Imagina. Completando, prazer é nosso. Completando a nossa mesa aqui, vereador Toninho Vespoli, do PSOL. Tudo bem, vereador? Tudo bem. Obrigado pela presença. Você que está nos assistindo também pode acompanhar aqui e enviar sua pergunta para a gente através do telefone 3396-4944 ou deixar o seu comentário na nossa transmissão ao vivo no Facebook, que é o facebook.com/Câmara São Paulo. Bom, eu separei aqui uma notícia para a gente começar o nosso debate, que é a seguinte, que está na Veja de hoje, no site da Veja. Câmara aprova projeto que prevê desativação do minhocão. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta, em primeiro turno, o projeto de lei que prevê a desativação gradual do elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, a principal ligação entre as regiões leste e oeste da cidade. Segundo o projeto, após 9 meses da regulamentação da lei, o local será totalmente fechado para carros durante as férias escolares. Após 2 anos, o espaço terá restrição de circulação de carros entre as 8 da noite e as 7 horas da manhã nos dias úteis. No ano seguinte, haverá liberação de apenas um sentido no período. Por fim, após 4 anos de aprovação, o antigo elevado Costa e Silva, inaugurado nos anos 70, será definitivamente fechado para automóveis. Esse cronograma poderá ser alterado após audiências públicas e a primeira delas vai ocorrer no dia 8 de outubro. Começa? Pode começar, vereador. Olha, o projeto passou em primeira votação por 35-10-1. Eu sou um dos votos não. E pelo seguinte, eu acho que o minhocão tem de acabar, né? O minhocão é uma aberração urbanística. A gente imagina uma avenida, Toninho, imagina uma avenida qualquer, normal, e aí você pega e passa um viaduto por cima dela de fora a fora. É um absurdo que isso tenha sido feito, mas numa era não tão distante e muito menos totalmente sepultada, de achar que grandes intervenções viárias são a melhor coisa que a gente pode fazer por uma cidade. Então, se eu sou a favor da desativação do minhocão, sim, mas não nos moldes previstos por essa lei ou previstos em lei. Porque se a gente não der uma forçada de barra, a cidade nunca vai se preparar para isso, vai precisar daquela via expressa e não vai tentar criar nenhuma alternativa. Então, é importante ter uma meta, é importante ter no horizonte essa ideia de que o minhocão é uma ideia errada. Mas, inclusive, o plano diretor prevê que será apresentada a lei específica prevendo a desativação gradual do minhocão. Então, isso vai ter que acontecer. Se bem que metade do que diz o plano diretor a gente não começou nem a rabiscar. Então, não sou contra a desativação do minhocão. Acho que a gente tem que começar forçando a barra. Sabe que quem primeiro fechou o minhocão durante um determinado período foi Olavo Setúbal, a partir da meia-noite, porque o índice de acidentes graves no minhocão de madrugada era uma barbaridade. Depois a Erundina expandiu esse horário, pensando também no sossego dos moradores e sequer eu tenho certeza que deve se criar um parque em cima do minhocão. Eu acho melhor derrubar o minhocão. Por isso meu voto não porque eu acho que o minhocão tem que ficar para sempre uma via expressa para automóveis. Quando eu faço a pergunta até se a cidade está preparada, porque a gente até li aqui, né, que é a principal ligação entre as regiões leste e oeste da cidade. E apesar de nós todos, acho que todos querem uma cidade com condições ambientais melhores, menos carros, mas não sei se é viável, né? Qual a opinião do senhor vereador? Então, eu sou um dos coautores desse projeto que foi votado ontem, né? Quando o Policinelli, que é o autor do projeto, quando ele inclusive veio conversar até a mim, eu falei, Polici, eu não tenho opinião sobre isso. Falei assim para ele. Mas eu acho que isso vai suscitar um debate muito grande na sociedade. Então, vou assinar o projeto por conta para que a sociedade civil ela possa se expressar e não só as pessoas que moram lá, porque eu acho que isso tem um impacto na cidade de São Paulo, então que as pessoas podem se pronunciar. Ontem, inclusive, eu até votei a favor, mas meu voto, inclusive, pode ser o mesmo, mas pode mudar na segunda. Por quê? Depois da apresentação do projeto, houve várias audiências públicas aqui. E, de certa maneira, você percebe que existem pontos positivos daqueles que querem que façam lá um parque elevado, e também tem pontos positivos naquele que quer que desmonte
o elevado. Então, uma das coisas positivas, se você desmontar o elevado, a própria ferragem, tudo aquilo, cobre os custos de você desmontar o minhocão, porque ele é todo pré-moldado, encaixado, né? Então, isso é um ponto positivo. Você também teria outro ponto positivo, porque quem passa ali no minhocão, você percebe que ele é muito largo e, né, relativamente baixo. Você pega a poluição que passa por lá, fica todo meio que estocado na parte de baixo, né? Fica um ambiente úmido também, meio úmido, assim, meio... Então, assim, o desmonte teria essas partes positivas, né? E lá se pretende, mesmo que se desmontá-lo, fazer como se fosse um parque linear. Em alguns lugares tem uma caracterização mais como praça, até um pedaço parecendo mais parques, né? Que eu achava também bem interessante, né? Inclusive hoje, depois das audiências públicas, eu estou mais favorável ao desmonte, né? Agora também tem uma questão que eu acho que é interessante, né? Que mesmo que seja ali uma aberração, como que a gente tem em total concordância, mas assim, fazer o parque em cima, você ressignificar uma aberração, né? Agora também tem outros inconvenientes. Imagina um parque na parte de cima, os moradores vão ter que conviver com barulho também nos finais de semana, porque os parques vão estar mais cheios nos finais de semana. Então acho que é um debate, mas o mais importante, eu acho, de tudo isso é a oportunidade da sociedade vir falar, né? E estavam bem aguerridos aqui os dois lados, né? O bom também é que ninguém pelo menos não tinha nenhuma vertente forte de deixar o minhocão do jeito que está. Inclusive, na época, a CET, ela fez um estudo de impacto das vias, de todas as vias laterais ao minhocão, e estudos da própria CET, que vieram na audiência pública, falava que essas ruas conseguiriam absorver o trânsito que passava pelo minhocão. Né? Isso, estudos da CET. Então, eu acho que essa questão aí de recursos também é bem importante, antes de passar a palavra para o vereador Caio, inclusive já lendo uma pergunta aqui do Gilberto de Carvalho, nos mandou, nos mandou a seguinte pergunta. Um alcance maior do que se supunha. De onde virão os recursos para a manutenção de um novo parque e o investimento necessário para realmente transformá-lo em parque? A prefeitura não tem recursos nem para manter os já existentes. Entra toda nessa questão aí das privatizações que a gente tem, né? Inclusive os parques aí estão nessa discussão. Eu acho que essa pergunta já traz um dos pontos principais. Primeiro ponto, alternativa viária. Se provar que a desativação do minhocão não vai inviabilizar o trânsito local e essa conexão leste-oeste, então a gente fala de desativação. Tem que ver os números, eu acho que aí não cabe achismo nenhum. Hoje são 60 mil veículos que passam diariamente ali e, portanto, quase 100 mil pessoas que usam como viário. Eu sou morador do bairro, moro em Santa Cecília, portanto, eu já sei que o impacto que tem quando você desativa uma via importante dessa, as pessoas vão ter que começar a seguir o Waze, os aplicativos e andar pelo bairro. Aí gera outro problema. Uma vez superada a questão viária, transformar em parque é bonito na ideia. A gente tem mais de 100 parques na cidade de São Paulo, todos com problemas de manutenção, exceto pontualmente aí, alguns que já estão com gestão terceirizada ou porque são vitrine, mas mesmo Ibirapuera tem problemas de gestão. Então, um parque daquela extensão, você vai ter vários tipos de problema, rolezinho, consumo de droga, manutenção e etc. É uma extensão enorme que eu acho que a gente não tem esse braço para dar conta de um parque ali naquele tamanho. E a questão que o Toninho falou é fundamental. Do ponto de vista ambiental, os veículos que passam embaixo, a fumaça fica concentradíssima embaixo. Então, a realidade embaixo do minhocão é de treva. Então, eu acho que são várias etapas do debate. Eu não acho também que a lei é o instrumento apropriado, vai pressionar o executivo com um prazo que é complicado, isso se não for vetado, mas o debate é importante. Então, primeiro a questão viária, depois viabilidade de parque, financeira, de gestão, e se mantém ou demole. Eu sou a favor da demolição hoje, mas posso mudar se me mostrarem para mim que é melhor. Acho um ótimo debate também. É gostoso imaginar que não teria o minhocão e nem os carros impactando as vias e o uso, que é o uso abusivo, porque não é todo mundo que usa o carro, porque o carro é a única e de longe a melhor alternativa. Para vir, não sei como você vem, Caio, mas assim, para vir de Santa Cecília para cá,
para vir da Barra Funda para cá, da Pompeia para cá, é muito melhor vir de transporte coletivo. Então, quando você vai também desencorajando, dificulta o estacionamento na via pública, e olha, se... Tem países que no centro expandido não entra carro, não é rodízio de dias, não entra carro. Então, quer dizer, de repente, isso pode chegar até a nós e realmente o minhocão não fazer mais nenhum sentido. Perfeito, realmente. Bom, senhores, vamos passar para algumas outras questões aqui. Hoje tem bastante participação aqui dos telespectadores, muito bacana. Ver como o tema instiga. Muito bom. E a gente tem uma pergunta aqui para o vereador Caio Miranda, do Silas Colombo, que diz o seguinte: tem um ponto de ônibus bem na frente da minha casa, só que ele não diz aqui aonde que é. Quando o ônibus acelera, parece um dinossauro urrando e me acorda durante a noite. Vi que você tem um projeto que vai controlar a poluição sonora. Como vai funcionar? Já aproveito também para colocar aqui a questão aqui. O José Heron, para o vereador Caio. Simples e objetivo, tem meu respeito. Fazendo um elogio aí ao senhor, vereador. Só para dar um número, a Organização Mundial da Saúde, ela tem uma tabela, ela diz que acima de 75 decibéis, uma exposição diária de 8 horas, você tem perda irreversível da audição. Os ônibus hoje emitem mais de 90 decibéis. Nossa. Então, assim, a gente está... É criminoso o nosso status quo, ônibus, caminhão e tal, moto. Eu acho que assim, e eu falava isso para a gestão Haddad, né? E eu também acho isso um pouco da gestão Dória. Mudanças, não tem problema que se faça mudanças, mas desde que tenha um diálogo com a comunidade. Eu acho que o governo Haddad, e eu estou vendo no governo Dória ainda mais cedo, mas também que estou vendo, eles pecam muito nisso. As mudanças vêm de cima para baixo, sem antes um diálogo com a comunidade. E eu acho que a falta de diálogo é que acaba gerando, de repente, conflitos maiores do que nós poderíamos ter. E uma outra coisa até que eu queria até comentar, já aproveitando isso, que é o seguinte, né? Aqui a discussão sempre foi de ter uma relação mais próxima executivo e legislativo. E o Dória fez essa proposta e está vindo aqui pelo menos uma vez por mês, ou agora cada 1 mês e meio, 2 meses aqui na casa, né? Eu fui as 3 primeiras e parei de ir, porque a gente fica sabendo dessas questões aqui via o jornal. Na reunião que nós íamos com o prefeito, a gente ficava discutindo se a greve era legítima ou não era legítima, se era vagabundo ou se não era vagabundo, né? E, de vez, eu acho que o prefeito vir para trazer as propostas para a gente escutar e até debater melhor com ele é muito importante do que a gente saber pelas grandes imprensas. A gente quase é um apêndice da democracia, isso que eu me sinto. A gente faz um pedido de informação para qualquer secretaria, o certo é receber daqui 60 dias. Vem depois de 90 dias e não vem a resposta que você perguntou. É uma enrolação. Quer dizer, como que o executivo vai fiscalizar o legislativo se a gente não consegue as respostas adequadas? E isso não estou falando que é dessa legislação, pelo menos as 2 que eu participei aqui, eu estou sentindo isso das 2, né? E como que a gente vai saber das propostas, por exemplo, se a gente acaba escutando pela grande imprensa?